Pai, nós te agradecemos por mais esse momento onde a Tua palavra vai ser pregada. Queremos nos colocar, meu Deus, rendidos diante do Teu altar, à disposição do Teu Espírito Santo. Nos enche de uma forma especial. Pai, eu quero só ser um instrumento, um canal aqui. O Senhor venha perdoar os meus pecados, Pai, santificar essa igreja, esse púlpito, meu Deus, e nos entregar, meu Deus, aquilo que nós necessitamos para hoje, meu Deus. Fortalecer a nossa fé, meu Deus, despertar, meu Deus, aquilo que estava adormecido, vivificar, meu Deus, aquilo que estava morrendo já. Ajuda-nos a permanecer, Pai, nos coloca de pé, desfaz, meu Deus, toda a intriga das trevas que muitas vezes vem trazendo condenação, vem amarrando aquilo que é nosso por herança, e já libera, meu Deus, começa a liberar algo novo, para que possamos levantar, recomeçar e avançar, Pai, debaixo da Tua direção, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos ler aqui um versículo do Salmo 78 e é o versículo 11. É só um versículo, se a gente puder, acho que dá para pôr no telão, né? Salmo 78, versículo 11. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Pegaram? Pode deixar aí o versículo. Queridos, nós seres humanos, naturalmente, nós temos a facilidade de esquecermos circunstâncias e situações da vida pela qual passamos, muitas vezes pela qual superamos. O lembrar e o esquecer não se devem só a um acontecimento passado. O lembrar e o esquecer, eles acontecem, eles são gravados na nossa memória quando algo vem carregado de importância, carregado de emoção. Dificilmente você vai se lembrar de uma cena que não venha carregada de emoção. Amém? Dificilmente você vai se lembrar de algo bom ou ruim que não venha. Se eu te pedir para lembrar do casamento, do teu casamento, você vai lembrar. De uma situação que foi trágica, você vai lembrar, porque ela veio regada de emoção. Então nós temos milhares de arquivos que nós guardamos na área periférica ali. Deus escolheu um lugarzinho ali para nós guardarmos a nossa memória. Então, você pode lembrar de pessoas que lhe ajudaram durante a sua caminhada cristã, de pessoas que te abandonaram. Você vai se lembrar de muitas coisas, muitos registros vão estar ali. E aqueles que vão permanecer são aqueles que vieram regados de algo especial, de uma forte emoção, de um impacto, de uma presença. E muitas outras coisas você vai acabar se esquecendo. Imagina se nós lembrássemos de tudo. Ia ficar doido. Então Deus permite que as nossas lembranças sejam adquiridas e que permaneçam guardadas quando elas têm um propósito ou quando elas são regadas de emoção. O fato é que nem todas as lembranças são boas. Se a gente pudesse esquecer muita coisa, nós esqueceríamos, mas não tem jeito, tem negócio que não tem como esquecer. Então, irmãos, esse versículo, ele está falando aqui que se esqueceram, que o povo de Israel se esqueceu das suas obras e das suas maravilhas. E isso pode acontecer conosco também, amém? Nós podemos, com o passar da caminhada, com o passar do tempo, esquecermos as grandes coisas que o Senhor fez por nós, inclusive aquelas que nos regaram
de emoções, lágrimas, sorrisos. A Bíblia não fala que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, vão esquecer, vão esfriar, vão deixar de lado o primeiro impacto, o regado da presença, da glória de Deus. Só que nós não somos daqueles que se esquecem e retrocedem, amém? Então, quando você estiver um pouco desanimado, quando você estiver um pouco, para baixo, ou começando a murmurar, volte, traga à memória aquilo que te traz esperança, porque aquilo foi regado não só de uma emoção natural, mas da glória de Deus. E você vai voltar a colocar a mão no arado e vai avançar, porque Deus vai refrescar a sua memória com promessas maravilhosas. Então ativa a tua fé, porque para permanecer emocionado, quando uma pessoa é muito sentimental, a gente fala que ela é emocionada. Olha, fulana é emocionada. E aqui nós temos que ser emocionados, mas cheios de fé, para que a gente possa compreender e não se esquecer das grandes maravilhas que o Senhor tem feito. Quantas vezes nós nos pegamos reclamando daquilo que Ele ainda não fez e nos esquecemos do que já está bem aí nas nossas mãos. Então tudo que é gerado pelos céus não pode ser esquecido. Às vezes dá vontade de esquecer, mas Deus fala: não, permanece, não esquece, porque eu te chamei, eu te escolhi. Não vem tentar dar um migué em mim, não. Deus registra as suas promessas. E Ele introjeta essas promessas em nós. Então nem Ele esquece, nem você pode esquecer. Eu não posso esquecer do meu chamado. Eu não posso esquecer o que Ele fez por mim. Eu não posso esquecer de onde Ele me tirou. Eu não posso esquecer para onde eu estou indo. Eu não posso esquecer da palavra que Ele pede para que eu medite de dia e de noite, porque assim eu vou ser como árvore plantada junto a ribeiros de água, e no devido tempo vou dar o fruto certo. Tem certas coisas que nós não podemos esquecer com o tempo que nos sobra. Hoje eu estava refletindo, já se passaram tantos anos. Eu outro dia estava com 20, com 30, com 40, daqui a pouco estou fazendo 50. Eu falo: Senhor, quanto tempo eu ainda tenho? Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas no tempo que me sobrar, eu não posso esquecer do que Deus me pediu para fazer, e eu tenho que ser o mais assertivo possível. O que Deus arquivou na minha memória são palavras de vida. O que Deus arquivou no meu ministério, o que Deus arquivou para minha família, o que Deus arquivou para que eu prosseguisse na fé, eu não posso deixar evaporar. Então que nesta tarde, nesta noite, o Senhor reafirme e que Ele grave novamente as palavras, as verdades, os valores do reino nesse HD celestial que você carrega. Que você volte a se lembrar de promessas, de toques, de palavras que estão registrados em um HD celestial que Deus te deu. Porque o povo se esqueceu das palavras do Senhor, e se esquecendo das palavras, eles foram esfriando, apostatando, murmurando, e não entraram na terra da promessa. Então, meu irmão, eu quero que Jesus me toque hoje. Eu quero que Ele toque as minhas lembranças.
Eu quero que Ele ative novamente as minhas memórias. Porque a nossa mente ela é invadida de tantos pensamentos, de tantas direções, de tantas imagens que muitas vezes não são dos céus, que muitas vezes nós perdemos o rumo e a memória. Ficamos meio que com Alzheimer espiritual. Esquecemos para que Ele me chamou, para que Ele nos chamou, por quê? Então, a pior coisa na vida de um homem de Deus não é se esquecer de algo relevante ou se lembrar de algo irrelevante. A pior coisa é ele se esquecer daquilo que o Senhor determinou sobre a vida dele. É deixar algo de valor cair no esquecimento. Então que o Espírito Santo ative a tua memória hoje. Poxa, como é que eu vou esquecer quem eu sou para Deus? Quantas pessoas têm problema de identidade? Elas se esquecem quem elas são para Deus. E facilmente essas memórias que lhe garantem a filiação, a paternidade, o amor, são substituídas por vozes que não vêm do alto. Nunca esqueça quem você é para Deus, para que a culpa não corroa os teus ossos. Quantos irmãos, quantas irmãs estão dentro das igrejas, mas vivem se culpando, cheios de angústia, de ansiedade, de tristeza. Se esqueceram que são filhos, que são perdoados, que ainda que caírem, serão levantados. Se esqueceram que de um vale de ossos secos, Deus faz um montão de exército. Se esqueceram, no momento do desespero, que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. É tanto desespero que a gente vai se esquecendo da verdade. E vamos dando entrada para as mentiras, para os enganos, para as amnésias espirituais. Meu irmão, você não pode se esquecer da palavra. Você não pode se esquecer da sua filiação. Você não pode se esquecer para onde você está indo. Deus não vai deixar a tua história cair no esquecimento, mas você também não pode se esquecer aquilo pelo qual você foi designado. Davi, ele não queria se esquecer da lei do Senhor. Olha, eu guardo a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti, eu não posso esquecer. Declare comigo, tem coisas com Deus que são inesquecíveis. Você não pode se esquecer quando você foi ungido. Você não pode se esquecer quando você foi tocado, quando você vivenciou uma cura. Você não pode se esquecer da palavra. Você não pode se esquecer de ser grato. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizeram ver. É forte, né? É um versículo simples, é um versículo pequeno, mas que tem um conteúdo espiritual, emocional muito distinto. Eles se esqueceram das minhas obras, eles se esqueceram das minhas maravilhas, não quiseram ver. O povo se esqueceu de algumas coisas que para Deus era importante, e isso foi prejudicial. Então eu quero trazer algumas coisas bem rápidas aqui, alguns princípios, para que a gente possa manter a memória fresca. Porque em horas você vai ter que esquecer de situações para avançar, horas você vai ter que lembrar. Então você não pode esquecer, se você quiser andar mesmo com Deus de forma ousada, você não pode esquecer, quero ler direitinho como está aqui.
de deixar o seu passado para trás. Amém? Então, de repente, você vai ter que fazer uma oração: Senhor, não me deixa esquecer de deixar esse meu passado para trás, porque eu estou adiando. Isso está prejudicando a minha história, isso está prejudicando o meu romper, o meu caminhar. Vocês lembram de José? José decidiu passar por uma mudança. E para deixar, e para esquecer o seu passado, ele usou uma estratégia. Ele mudou o nome dos seus 2 filhos, para representar agora a obra da restauração que Deus estava fazendo em suas vidas. Muitas vezes, meu irmão, você vai ter que ter uma estratégia para esquecer de coisas do seu passado. E Deus vai te dar essa estratégia. Ele marcou a sua libertação através da mudança do nome dos seus filhos. Está lá em Gênesis capítulo 41. Porque realmente uma situação difícil de esquecer. Uma traição dos irmãos, uma venda como escravo, prisões. Imagina a alma daquele homem de José, como se encontrava. Então ele achou nas crianças uma forma de esquecer para continuar. Então você não pode se esquecer de se esquecer do seu passado. E Deus vai te dar uma estratégia para que isso aconteça. Ah, qual é, pastor? Não sei. É individual, é personalizada. Gênesis 41, 50 diz assim: E nasceram a José 2 filhos, antes que visse um anjo e toda a casa de meu pai. Ele deslocou aquele conteúdo de agonia, agônico que ele carregava para a troca do filho. Ele usou uma estratégia. Ele driblou a mente. Tem mais um? Vai mais um aí. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Esquecer para prosperar. Não é, pastor? Não é assim às vezes que a gente tem que fazer? Esquecer para prosperar. Então não se esqueça de esquecer algumas coisas que você ainda está carregando. Esquecer para quê? Para prosperar. Tá? E para você fazer isso, muitas vezes não vai ser fácil. Deus aqui deu uma estratégia para José. Que estratégia é essa? Eu não sei. Mas Deus há de te mostrar. Esquecer para prosperar, José. Você precisa esquecer para prosperar. Não se esquece de esquecer. Não é apagar, não. Esquecer para Deus. Então José chama o primeiro de Manassés de esquecimento, e depois ele chama o segundo de Efraim. As nossas vidas, elas são marcadas por decepções, por lutas, dificuldades, e tudo isso vai criando muita cicatriz, muita casca. Nós vamos endurecendo, muitas vezes perdendo o sabor, e nós precisamos aprender a esquecer. Precisamos nos libertar do passado e saber o que, pastor? Saber o que está aqui, 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu daria até um aplauso para Jesus aqui, amém? E é engraçado que Romanos também fala para que a gente possa renovar a mente, Romanos 12:2, que é necessário nós renovarmos a nossa mente. Esquecer para prosperar, não se esqueça de esquecer para prosperar. O que você não esqueceu ainda?
Porque tem coisas que é difícil de esquecer, né? Então não se esqueça de deixar o velho para trás. Amém? Deus tem sempre um vinho novo, e o vinho novo é melhor do que o velho. O difícil é desapegar daquilo que nós já temos como certo, da nossa zona de conforto. O difícil é desapegar, porque muitas vezes, outro dia eu fiz uma postagem, é tão interessante que às vezes a gente gosta do sofrimento, a gente gosta de carregar, a gente não quer a cura. É interessante isso, porque se você não é curado, você tem uma vantagem, entre aspas. As pessoas passam a te olhar de uma certa forma, com mais piedade. Então, ser curado exige compromisso, responsabilidade. Então, às vezes a pessoa nem quer ser curada, ela não quer esquecer, ela não quer crescer. Mas a gente precisa esquecer para prosperar. Em segundo lugar, você não pode se esquecer, tudo falando de esquecimento, né? Memórias, coisas boas, que Deus é capaz de transformar, meu irmão, a tua história de maldição numa nova história, numa história de bênção. Nunca esqueça isso, porque existirão estações que você vai ter que recordar, que você não vai poder esquecer, que embora as coisas não tenham saído lá atrás como você imaginou, hoje elas se tornaram parte de quem você é em Deus. Ele transformou maldições em bênção. Tudo que um dia você passou de dor, de perseguição, lá na frente vai ser motivo de vida, graça, testemunho e restauração na sua vida e na vida de outras pessoas. Você não pode esquecer isso, senão a dor vai te engolir. O meu filho fez um desenho esses dias e colocou um dragão cheio de dente, colocou ele dentro. Eu falei assim, meu Deus, eu preciso tirar ele aí de dentro. E ele escreveu assim no dragão com uma setinha, segunda-feira. Ele odeia levantar cedo para ir para a escola segunda-feira. E aí eu fui tirando ele. Falei, não, meu filho, a vida é assim. Segunda-feira é segunda-feira. Então, nem toda segunda-feira a gente quer lembrar, né? Mas toda segunda-feira vai te fortalecer. É uma nova semana, é um novo começo, é um novo tempo de você se lembrar das promessas de Deus. E amanhã é segunda, amanhã é tempo de você abrir a palavra, amanhã é tempo de você orar, de você colocar uma adoração, de você repreender todo tipo de seta inflamada do maligno, de você tomar posse dessa vida de Deus que flui dentro de você, de você ressuscitar dons, talentos. Não se esqueça que você tem muita lenha para queimar. Às vezes a gente vai deixando o tempo passar e se esquece quem nós somos, o que temos, quais são os atributos que Deus entregou nas nossas mãos, e queremos ser uma cópia, queremos parecer com alguém. Você é original, você tem coisa aí dentro, você tem que usar. Não se esquece o que Deus te chamou para fazer, o que Ele colocou dentro de você. Não se esquece quem você é, não se esquece que você já passou por isso e saiu vivo e vai sair de novo. Há um exemplo de Ana, que Ana não podia ter filho, todo mundo conhece. Consequentemente, ela era tida como estéril. E isso gerava um constrangimento, uma dor emocional. A única coisa que aquela mulher queria era esquecer essa dor. Era esquecer essa humilhação, porque ser estéril era uma humilhação. Era uma maldição, eu vou além, era uma maldição. É como se ela estivesse sendo amaldiçoada por Deus. Só que essa maldição, meu irmão, ela foi transformada em alguém chamado Samuel. Samuel.
Você já imaginou, meu irmão? Você não esqueça que o teu questionamento pode ser lá na frente ou já está sendo um Samuel. O quê? Olha o Samuel aqui, né? Porque assim, meu irmão, nós vamos desconstruindo o que o inimigo está querendo formar nas nossas lembranças. Uma imagem que nós somos perdedores, que a vida dos outros é melhor que a nossa, que Deus não cumpriu o que Ele prometeu. E nós vamos fazendo que nem o povo aqui. Nós vamos esquecendo das maravilhas e das promessas que Ele nos fez. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho. Opa, agora já não é mais maldição. Ao qual chamou Samuel, porque dizia a ela: o tenho pedido ao Senhor. Sabe o que significa Samuel? Chamado de Deus. Aliás, chamado por Deus. Quem sabe eu não seria um pouco mais corajoso, um pouco mais ousado, seria um pouco mais isso, mas Deus, meu irmão, te chamou dessa maneira. Você está entendendo? Não adianta você querer mudar a forma como Deus te chamou. Então se lembre disso, já que a gente está falando de memória, que o povo não se lembrou, porque Deus os chamou de uma forma e eles queriam sair de outra. Outra coisa, e agora bem didático, né? O que você não pode esquecer, porque talvez o povo tenha esquecido na sua trajetória, na sua peregrinação, é de que não há nada escondido que não seja revelado. Às vezes a pessoa esquece que ela está com uma capa de Acã escondida no quarto. E ela esquece assim, ela faz o que ela quer esquecer, ela esquece de compartilhar o pecado para ser curada. E aí sim, não ouvi um amém? Você está gostando ou não? Então não se esqueça de falar. E fale para alguém que sabe ouvir. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orais para que sareis. Muito pode a oração do justo em seus efeitos. É simples assim. Então nós não podemos esquecer, porque tem gente que fala assim: pastor, eu já orei, eu já contei tudo para Deus. Você contou para Deus, mas meu irmão, você tem que confessar seu pecado. Você tem que procurar o seu pastor, você tem que procurar um líder, você tem que procurar alguém maduro na fé. Não é que você orou e está tudo bem, está tudo bem. Confessar os pecados uns aos outros. Então não se esqueça de confessar. Está em Tiago 5,16. Porque se você esquecer desse detalhe, talvez Deus, não é que Ele vá se esquecer, mas ele não vai poder agir, porque Deus não compactua com o pecado. Então, eu aprendi uma coisa, que tempo não apaga pecado. Amém? O que apaga pecado é você não esquecer de confessá-lo. Mas você vai fazer o quê? Você vai lembrar que o tempo dele não é o teu e que ele vai fazer melhor do que você está imaginando. Porque senão, meu irmão, a gente vai ficar decepcionado. A gente vai esfriar, a gente vai entrar no mesmo modus operandi do povo de Israel. A Bíblia diz que há um tempo certo para todas as coisas. Agora, a pergunta é: será que o meu tempo, será que o teu tempo está alinhado com o tempo de Deus? De fazer, de ser, de mudar, de acontecer, de retroceder? Será que o nosso tempo...
está alinhado com o tempo de Deus. Então não se esqueça de checar se os horários estão batendo. Como é que eu checo se o meu relógio está batendo com o relógio dos céus? Meu irmão, fecha a porta do teu quarto, vai lá no secreto, começa a adorar o Senhor, porque eu tenho certeza que Ele vai alinhar os ponteiros, porque o Espírito Santo, Ele não nos deixa confundidos. Ah, pastor, mas por quê? Porque a precipitação pode roubar coisas preciosas. E a precipitação, você vai se irritar. Você vai fazer com as suas próprias mãos. Resumindo, você vai se precipitar. E Provérbios capítulo 19, versículo 2 diz: não é bom proceder sem refletir. Amém? E peca, e ele termina dizendo: quem é precipitado. Então não se esqueça, olha só, hein? Vamos ativar a memória aí. Não é bom proceder sem refletir. E peca aquele que é precipitado. Então não se esqueça que é bom dar uma refletida antes e não se precipitar. Então a gente tem aquela história do bezerro de ouro que está lá em Êxodo capítulo 32. O povo se precipitou e esqueceu. Poxa, esse cara está demorando, vamos esquecer esse Moisés? Quando é que ele vai descer? Se é que vai descer, esquece isso, Arão. Manda a brasa, pega o ouro, pega tudo, monta esse bezerro, vamos fazer um Deus para nós. Às vezes nós somos movidos pelo desejo. Desejo de quem? Fala da alma. Da alma. É. E é difícil até admitir que a gente se precipitou, né? A gente coloca a culpa no outro. Não, mas também Moisés não descia. Sabe o que aconteceu? Porque eles se esqueceram de alinhar o relógio com o relógio de Deus. A Bíblia diz que Deus se irou com eles. Uma parte daquele povo foi exterminado. Claro que isso não vai acontecer agora, a gente está no tempo da graça. Mas é para que a gente veja que tem coisas que nós não podemos esquecer, de checar os ponteiros. Então Moisés, quando viu o que eles haviam feito, o que ele fez? Ele quebrou as tábuas. Ele quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. O cara ficou irado. Porque havia uma outra mão natural que estava escrevendo uma outra história, que estava precipitada. Então não se esqueça, meu irmão, quando você for tomar uma atitude, ora, pede opinião para sua esposa. Espera mais uma semana, para você não cair num laço. Meu irmão, eu aprendi uma coisa. Tudo que eu vou fazer, eu procuro. Claro, a gente se precipita às vezes, mas eu procuro abrir um tempo, separar aquele tempo para Deus, buscar conselho com pessoas mais velhas, com a minha esposa, para que eu não me precipite. E para que eu não esqueça quem é que está no comando. Então, que nessa noite, já agora eu posso falar noite, não se esqueça, né, Isiane, de alinhar o seu relógio com o relógio de Deus. Outra coisa, rapidinho, você não pode se esquecer, porque o povo esqueceu, você leu aqui o versículo. Ele é bem simples, não tem muito o que desenrolar dele, não. Você não pode se esquecer que Deus lhe deu autoridade. Tem gente que esquece rapidamente que Deus deu autoridade para ele.
Muitas pessoas vivem subjugadas pelo inimigo, até dentro da igreja. Só que você tem autoridade. Sabe por onde sai a tua autoridade? Declara comigo: pela boca. Amém? Pela boca. Você não pode esquecer que a tua boca, cheia do Espírito Santo, ela abre, ela fecha, ela amarra, ela libera. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Não se esqueça que as suas palavras criam vida e amarram gigantes, meu irmão. Às vezes a gente está tão para baixo que a gente não quer nem abrir a boca. E a gente se esquece que a nossa boca está cheia de poder no nome de Jesus. Não é porque eu estou falando, é porque eu estou falando cheio do Espírito Santo no nome dEle. E às vezes a gente se prostra para aquela condição. Meu irmão, não se esqueça de usar a sua boca, pelo amor de Deus. Às vezes a gente fica tão calado, né, na hora que é para falar, e fala na hora que não é para falar. É porque a gente é assim mesmo. Mas assim, eu achei interessante isso. Não se esqueça de usar sua boca. Eu mesmo vou amanhã usar minha boca para abençoar, para agradecer. Porque às vezes a gente quer, até pastor, pode ser quem for, a gente esquece de usar os nossos lábios para profetizar, para liberar, para abençoar, para agradecer. Deixa o versículo principal da pregação aqui, do que eles se esqueceram. Eles se esqueceram de tanta coisa que daria uma lista aqui de pregação. Queridos, não se esqueça. Você é alguém escolhido dentre muitos. Nunca permita que o mundo lhe roube a certeza de quem você é. Você não é o que a sociedade diz que você é. Você é o que a Bíblia está dizendo que você é. E esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Apagou da memória. 1 Pedro 2,9, olha o que você não pode esquecer. Você escreve isso aí, põe na sua Bíblia, põe no seu telefone. Mas vós sois gerações eleitas, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, meu irmão, como é que você vai esquecer isso aí? Como é que você vai ficar triste? Você lê esse versículo: vós que em outro tempo não era povo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Meu irmão, não se esqueça não. Falei bem cearense agora, hein? Não se esqueça não. Eu já tenho filho cearense, eu posso falar. Então eu não quero ninguém aqui com amnésia espiritual do que Deus fez e do que tem que ser feito. Deixa na tela o versículo para ninguém esquecer. E esqueceram o que ele tinha feito e as maravilhas que lhes havia mostrado. Imagina o que Deus não mostrou para esse povo. Abriu o mar vermelho, saiu água da rocha. Eles esqueceram. Se eles esqueceram vendo ali, imagina nós, né? Queridos, Deus nos ama. Então não se sinta condenado. Porque Ele disse que nunca vai nos esquecer, jamais vou esquecer. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Esse capítulo, esse tópico é: não se esqueça da sua graça.
Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para ninguém se glorie. Nunca se esqueça que você é o que é pela graça de Deus. Poxa, Deus, eu queria tanto fazer mais, eu queria tanto avançar mais, eu queria tanto ter essa área bem resolvida. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, quando vier na tua mente, Senhor, eu queria tanto fazer mais. Você pode até fazer, mas a tua salvação é pela graça. E quando você começa a se alimentar da verdade, você não esquece mais quem você é e quem Ele é. Então a tua semana talvez seja corrida agora, mas não se esqueça dessa pregação. E se você se esquecer, você entra lá no Spotify, lá no CasaCast e escuta de novo. E você vai trazer a memória. E a palavra vai te dar esperança. Vamos orar? Esqueceram o que ele tinha feito e as maravilhas que lhe haviam mostrado. Sabe o que Deus fez? Ele fez algo inesquecível agora para ninguém mais cair nessa pegadinha. Ele manda o seu filho na cruz. E Jesus morre por nós de uma forma... Vocês lembram que eu falei que tudo que a gente lembra é regado de emoção? A emoção, ela fixa a memória. Como é que a gente vai esquecer a forma como o nosso Cristo morreu? A morte de Jesus tem que regar teu coração de emoção, mas não só de emoção, de fé. E quando você olhar para Jesus, você jamais vai esquecer o que Deus fez pela tua vida, pela tua alma. Você jamais vai esquecer que Ele mandou o seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você jamais vai esquecer que você tem um advogado. Você jamais vai esquecer que alguém pagou a conta no teu lugar. Você jamais vai esquecer que este peso que você carrega não é mais teu. Lançai sobre mim esse fardo. Troca o fardo dele é leve e suave, meu irmão. Não se esqueça quem ele é e quem você é. Jesus é lindo e ele veio para dizer: não se esqueça o que eu fiz. Relaxa, não peca, ora e só fica na minha presença.